Boa noite, pessoal. Graças a Deus. Estamos iniciando aqui um novo projeto, um novo trabalho, ao vivo aqui pelo Instagram. Irei aparecer aqui mais vezes. Acabamos de encerrar aqui nossa terceira reunião, né, nosso terceiro culto, Família aos Pés da Cruz. Estamos caminhando aí para o nosso quarto culto, agora no dia 19 de julho, né, próximo sábado. Tá? Nós estaremos fazendo aqui um grande clamor, família aos pés da cruz. Quero te convidar para ser o nosso convidado aqui, para estar trabalhando juntamente com a gente, orando pela tua família, intercedendo ali pela tua família, pela tua casa, apresentando tua família em oração aqui aos pés da cruz. Convidar você que tem um parente afastado do evangelho, que afastou por algum motivo, ou um parente que está desenganado ali pela medicina. Nós vamos fazer algo surreal aqui. Nós vamos desafiar o mundo espiritual para que a cura chegue lá no teu familiar. Amém? O Elbert entrou aí na live, já de cara. Boa noite, o Elbert, meu irmão, está aí com a gente agora. Então, o que eu quero passar hoje aqui para vocês? Eu quero passar um grande segredo e também eu quero passar uma grande alerta. Ao mesmo tempo, aos que já são da fé, que professam a fé. Tá? Hoje eu estou utilizando o microfone porque aqui tem muito barulho aqui na nossa redondeza aqui. Pode ser que atrapalhe a nossa live de hoje. Tá? Eu estarei passando aqui com mais frequência, tá? Para poder estar fazendo essas lives e tá podendo passar da parte de Deus algo para o seu coração. Abra sua Bíblia, você que tiver uma Bíblia aí perto. Se não, somente acompanhe aqui com a gente. Capítulo de número 2, versículo de número 5. Está escrito assim, olha. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te e pratique as primeiras obras. Amém? Só a parte A aí do versículo. Eu quero trazer esse texto aqui para nós iniciar esta live, esse nosso bate-papo aqui, a respeito deste texto. Lembre de onde caíste e arrepende e volte a praticar as primeiras obras. Hoje nós estamos vivendo um tempo dentro da igreja onde muitos estão indo para a igreja como se estivesse batendo ponto, como se tivesse que bater frequência. Pessoas que estão hoje dentro da igreja, mas já não estão mais com Jesus. Estão indo para a igreja, mas não estão indo com Jesus. Talvez eu esteja falando com você, que está indo para a igreja, todos os cultos você está presente na igreja, mas ali você já não sente mais a presença de Deus, você já vai com aquele empurrão dia após dia. Hoje nós ministramos a respeito desse tema aqui na reunião de hoje. 10 sinais do qual você está perdendo a sua fé. Eu estou falando com pessoas que estão indo para a igreja, confessaram Jesus, têm uma fé em prática. Mas um desses 10 sinais que eu vou lhe passar agora, pode ser que seja um deles que está fazendo você perder a sua fé. Aonde nós temos que ter atenção para esses sinais. O primeiro sinal, né, você não somente, você não sente mais arrependimento pelo pecado. Está cortado um pouco aqui o texto. Você não sente mais arrependimento pelo pecado. Hebreus 3:8, ele está escrito assim, ó, não endureceis os vossos corações. Acontece muito que hoje nós estamos nesse convívio. E se você hoje, pregador, ministro do evangelho, está aí com o evangelho, está ministrando a palavra de Deus, ou até mesmo é um homem de Deus, uma mulher de Deus, está indo ali à casa de Deus. Mas hoje o pecado já não te faz mais arrepender. Você não tem mais aquele arrependimento pelo pecado, você já não sente mais aquele peso quando você peca, quando você comete algo. Porque quando nós estamos ali no início da fé, naquele fervor, naquele desejo ali, quando nós pecamos, quando nós fazemos algo que desagrada a Deus,
que no nosso consciente é pecado, dá um negócio dentro da gente, um remorso, uma tristeza por ter praticado aquilo. Às vezes nós estamos ali no início da fé e era um beberrão, parou de beber, ficou aí dias sem beber e de repente tomou uma dosezinha de novo, tomou um copinho de novo, aí cai aquele arrependimento, aquela tristeza por ter praticado essa obra, por ter praticado esse mesmo ato. Então, isso aí é o início das primeiras práticas, as primeiras obras, o primeiro amor. Quando nós estamos ali naquele primeiro amor. E quando chegamos a esse ponto do qual você peca, nós cometemos atrocidade, segundo a palavra de Deus, e nós já não sentimos mais remorso por isso, nós já não sentimos mais arrependimento por esse ato, nós já estamos perdendo a nossa fé, perdendo a nossa essência, perdendo o Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Então, esse é um dos primeiros sinais, aonde eu consigo ver que eu estou apostatado da minha fé, que eu estou perdendo a essência, estou perdendo o Espírito de Deus sobre a minha vida. Quando o pecado já não te incomoda, é sinal que o Espírito Santo está sendo apagado no seu interior. Meu querido, traga esse ponto de atenção para a tua vida. Quando o pecado já não te incomoda mais, o Espírito Santo já está se partindo de você. Sansão ali é uma história que sempre pregam, falam, a força de Sansão estava no cabelo. Não, a força de Sansão era o Espírito de Deus que estava sobre Sansão. Porque quando corta ali o cabelo dele, que perdi a força, não. A Bíblia diz, não sabendo Sansão, que o Espírito de Deus já tinha se afastado dele. Então é o Espírito de Deus que te dá a força de levantar. É o Espírito de Deus que te permanece de pé. É o Espírito de Deus que te dá ânimo para ir à igreja. É o Espírito de Deus que te dá arrependimento pelo pecado, para continuarmos uma vida de santidade ao Senhor. Segundo sinal da nossa fé, a palavra de Deus já não incomoda, já não confronta. Hoje nós estamos indo na igreja, é pregado mensagem, pregada a palavra, é ministrado ali o texto, palestrado, da maneira que for vir a palavra de Deus. E é isso, já não entra mais no seu coração, já não faz mais você refletir, já não faz mais você pensar se realmente está ou não mexendo ali contigo. Se a palavra está mexendo contigo, se a palavra confronta ainda o seu caráter. Porque a Bíblia, ela confronta o caráter do homem. A Bíblia, ela afronta o homem. Pela Bíblia, nós vemos a afronta do homem. Porque aqui é onde que nós somos afrontados pelo nosso caráter. Pela palavra de Deus, nós somos moldados pelo nosso caráter. Pelas Escrituras, nós começamos a ver os nossos erros. A Bíblia é como se fosse um espelho na nossa frente, que reflete quem sou eu, que mostra a minha versão pecadora, a minha versão pecaminosa, a minha versão mais perversa que tem. É quando eu leio a Bíblia, quando eu mergulho na palavra do Senhor. E isso não é só ali na igreja, no ato de alguém estar ministrando. É quando você pega a Bíblia e vai ler, está lendo o texto e o texto já não fala mais contigo. O texto já não te confronta mais. O texto já não te faz mais refletir. O Espírito de Deus já tem se afastado. O Espírito de Deus está caminhando para longe de você. Não é o Espírito de Deus que caminha. Não é o Espírito de Deus que se afasta da gente. Somos nós que se afastamos do Espírito de Deus. O Espírito de Deus sempre vai estar aqui. E nós vamos estar aqui. Ele é parado. Ele não se movimenta. É nós que saímos de perto dele. Por isso que a Bíblia fala, achegai-vos a Deus. Deus está aqui. Achegai-vos a Deus. E Ele se achegará a vós. Então o primeiro ponto é parte de mim, ter um princípio de me achegar até a Deus. Aí Ele vai se achegar até a vós. Esse é o segundo princípio que nós estamos perdendo a nossa fé.
A palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus, ela é quem corta, quem faz o homem discernir entre o que é certo e entre o que é errado. Entre o que é pecado e o que é santo. É a palavra de Deus. Então, meu querido, eu estou trazendo uma mensagem, um alerta para a tua vida. Para muitos que estão aqui, eu não estou trazendo uma mensagem para uma pessoa que não conhece, uma pessoa que está ali afastado de Deus. Eu estou falando para você que já está ali. Para você que já frequenta, que já participa, está vivendo desta maneira dentro da igreja. Está vivendo dessa maneira dentro da casa do Senhor. Sem arrependimento mais do pecado, não sente mais arrependimento por pecar, e a palavra de Deus já não te confronta mais, ou que seja pregada, ou que seja lida ali por você. Você escuta pregações, lê a Bíblia, mas não muda nada na sua vida. Hoje eu estava ministrando e falando sobre isso, a diferença do aceitar Jesus, que o povo fala aceitar confessar a Jesus. A diferença do confessar a Jesus. Uma certa feita, eu conversando com um pastor amigo meu, e não, se você quer confessar a Jesus, vem aqui na frente. E eu falei que aqui na igreja eu não ia usar desse termo, para a pessoa vir aqui na frente, não. Porque aonde você está, do outro lado, quem estiver me ouvindo, ou vendo isso aqui, pode aceitar, conversar Jesus aí do outro lado. Sem uma igreja, sem um altar, sem nada. Só através da palavra de Deus. Porque o confessar a Jesus não é aquele ato da pessoa vir na frente do altar. Eu confesso o Senhor como meu único, suficiente Salvador, como o pessoal aí diz. Nas igrejas, como é costume de ser feito. Aquele ato ali, confessar diante dos homens. Eu te negarei, meu Pai, meus amados. O confessar diante dos homens não é aquela atitude. O confessar diante dos homens é dia após dia. Dia após dia você tem que confessar a Deus. Meu amigo, eu fazia isso, eu não faço mais. Eu mentia, eu não minto mais. Olha, eu passava os outros para trás, eu não dou conta mais de passar. Isso é confessar a Deus dia após dia. Hoje, ministrando aqui, eu falei sobre isso. Nós temos que confessar a Deus, é todo santo dia, não é naquele dia que nós vai ali, aceitei Jesus, não, confessei Jesus, não. O confessar diante dos homens é quando publicamente você muda de vida. Publicamente você tem um arrependimento genuíno. Para quem olhava para tu, falava, aquele ali, ele era caluniador. Aquele ali passava para trás, era trapaceiro. Olha a vida de Jacó. Jacó, ele era trapaceiro. Depois que teve um encontro com Deus, ele tirou aquele nome de trapaceiro. Não se chamarás mais Jacó, mas se chamarás Israel. Jacó é um exemplo disso. Uma pessoa trapaceira, uma pessoa que mentia, uma pessoa que roubava, tirava dos outros. Mas quando teve um encontro com Jesus, mudou de vida. Paulo, perseguidor de Jesus, perseguia Jesus e pediu permissão aos reis para poder matar todos aqueles que pregassem ou falassem no nome de Jesus. Mas não foi concedido isso. O Espírito de Deus derruba ele de um cavalo, deixa ele cego por 3 dias. E Paulo, ele levanta como pregador do Evangelho. Ei, vocês aí? Cachorro aqui é mato. Entendeu então, meus queridos? O confessar a Jesus é dia após dia. Confessar a Jesus é todo santo dia, é renúncia, é renunciar à nossa vida, é renunciar ao nosso eu, nosso querer, todos os santos dias. Entendeu? Você já escuta pregações, lê a Bíblia, mas não muda a vida. O que adianta estarmos na igreja hoje, todos os dias, e nós não temos uma mudança de vida? Se a palavra de Deus não entra, não transforma. Se a palavra de Deus não penetra, não transforma. Eu falava isso aqui hoje, metanoia, mudança de arrependimento, mudança de caráter, mudança de pensamento, tem uma mudança. Porque hoje nós estamos dentro do povo evangélico, está totalmente errado.
Pregamos o Evangelho, pregamos um Cristo, mas as nossas atitudes, o nosso agir, fala ao contrário daquilo que nós pregamos. Com a boca professamos, mas com nossos gestos, com nossas atitudes, pregamos outra coisa. Quarto sinal. Terceiro sinal, né? Terceiro sinal que nós estamos perdendo a nossa fé. O prazer do mundo se tornou maior que o prazer em Deus. Isso que eu estou trazendo aqui, eu ministrei aqui durante a reunião de hoje. O prazer do mundo se tornou maior do que o prazer a Deus. Falei que, olha, sábado é dia de culto, acordar vibrando. Glória a Deus, graças a Deus, hoje é dia de culto. Hoje eu tenho uma igreja, tenho que ir para a igreja ali cultuar, orar, falar com Deus, pegar aquele momento ali do louvor, o momento que o pastor está ministrando e falar com Deus. Isso tem que ser um avivamento para dentro de nós. Falar das coisas de Deus, pregar Jesus, ter o desejo das coisas de Deus. Ir à igreja com desejo, com prazer. Não como assim eu iniciei aqui, ainda agora falando, não simplesmente como se fosse uma obrigação, um exército, bater continência ali na igreja, para dar frequência. Eu tenho que ter um número de frequência para entrar no céu. Eu tenho que bater continência ali. Olha, Jesus estava em todos os cultos, não faltava um culto. Mereço entrar no céu. Você está entendendo, meu querido? Quando buscamos mais as festas, os prazeres da carne, o conforto do mundo, é sinal de alerta. Quando essas coisas, ela se torna pra gente prioridade, se torna pra gente gozo, nós temos que começar a nos preocupar com isso. Porque o Espírito de Deus que habita em nós, ele não compactua com essas coisas. Eu particularmente, nós estamos em um sábado, estou ouvindo aqui, som, todos os sábados escutam som aqui para todo lado. Frevo, festa, rave, esses trem do mundo. O povo está ali, no prazer da carne, saciando os desejos da carne, saciando os prazeres deste mundo. E a Bíblia diz que aquele que constitui-se amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Se você é amigo do mundo, eu vou falar para você, você é inimigo de Deus. Não, pastor, não sou, Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que diz que você se tornou inimigo dele por amar as coisas do mundo. Aquele que ama as coisas do mundo, aquele que deseja as coisas do mundo, se torna inimigo de Deus. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Tiago 4,4. Aquele que tem amizade com o mundo, ele tem inimizade com Deus. Você ou é amigo de um, ou é amigo de outro. Dos dois, não casa. Não podeis adorais a dois senhores. Há de aborrecer um e agradar o outro, ou aborrecer o outro e agradar um. Os dois nós não conseguimos agradar. Eu quero que você entenda essa palavra, eu quero que você entenda essa mensagem. Eu vou correr para mim ser rápido e breve aqui. O quarto passo, você ora quando está em crise. Isso é uma coisa frequentemente para os membros, o povo de Deus, que só ora quando as coisas apertam, só procura a Deus quando o cinto aperta ali na cintura. Aí você procura a Deus, aí você procura orar, pedir socorro a Deus, quando as coisas apertam, quando o barco já está afundando. Mas antes de entrar no mar, você não pede orientação a Deus. Deus, me guia nesse mar adentro, me proteja dessas tempestades, me proteja ali dos salteadores, dos migradores que rodam ali esse mar. A tempestade, Senhor, vai vir, que é mista que venha, mas me dê graça para passar por ela. Nós não oramos, nós não pedimos a Deus. É aquele que não ora antes, dentro do problema, ora por milagre, pede milagre. Porque se você não orou antes pedindo a Deus, agora você ora a Deus pedindo milagre. Se você não orou antes pedindo a Deus livramento, orientação, discernimento, agora você ora a Deus pedindo livramento. Pedindo a Deus uma saída.
por causa que nós não se antecipou. Eu olho para a vida de Jesus, tu não vai ver Jesus ali orando para expulsar demônio. Você não vai ver ali Jesus orando para curar ninguém. Por quê? Pai, graças a ti, porque me enviaste. Uma vez ele fez isto, para mostrar para o povo que ele era enviado de Deus. Que Jesus era enviado de Deus. Os demônios encontravam com ele e já manifestavam. Doença passava por ele, já era curado. Porque quem ora antes, quando o problema chega, a solução está do lado. A resposta está do lado ali. Dizer, todo mundo faz. Deus virou bombeiro espiritual na sua vida. Orai sem cessar, Tessalonicenses 5,17. A oração é um termômetro da intimidade com Deus. Se você só ora em aflição, algo está errado. Costumo dizer muito isso quando eu falo sobre a intimidade com Deus. Hoje, se você pegar uma pessoa que você não tem muita intimidade, não conversa muito, e você passa todos os dias a falar com ela, todos os dias ver essa pessoa, trabalhar junto. Eu citei um exemplo desse aqui hoje. Você tem um certo nível de intimidade. Você vai ver que aquele nível de intimidade, ele aumenta. Aquele nível de intimidade... Para lá! Aquele nível de intimidade, ele aumenta. Aquele nível de intimidade, ele fica mais forte. Aquele elo fica mais forte. Assim a nossa vida com Deus. Quanto mais você ora, mais intimidade você tem. Quanto mais você busca, mais próximo você se torna. Quando mais você tem desejo de ter Deus ali do seu lado, mais íntimo você se torna. A oração é uma via de mão dupla, meu querido. Um outro dia eu vou fazer uma live só sobre isso. Sobre o poder da oração. Lembra lá que o Cici falou assim: Pai, ensina-nos a orar. Não pediu, ensina-nos a pregar. Ensina-nos a evangelizar. Ensina-nos a expulsar demônio. Não, ensina-nos a orar. Porque a oração tem algo muito poderoso quando você entende o poder da oração. O próprio Jesus, ele fala: vós não recebeis porque pedistes mal. Então há um jeito certo de pedir. Há um jeito certo de orar. Isso é assunto para outro dia. Então quando nós oramos, quando nós temos essa intimidade com Deus, nós se torna íntimo do Senhor. Quanto mais nós oramos, quanto mais nós estamos ali, amigo, nós evitamos problemas. Os problemas vão vir, mas quando ele vem, ele já vem pré-resolvido. Quando o problema é grande demais, você tem tanta paz em Cristo, que tu sabe que aquilo ali, tu vai passar por cima. Você vai arrebentar naquele problema. Deus vai te fazer vitorioso nesse problema, nessa causa. É você que está me ouvindo isso, entender que talvez você precisava ouvir isso, que a resposta desse problema que tu está enfrentando é a falta de oração que você não tem. É a falta de intimidade que você não tem. De aproximação com quem resolve o problema que você não tem. Amém? Vamos prosseguir. O quinto atitude que nos faz afastar, perder a fé, que nos mostra, sinais que nos mostram que estamos perdendo a fé. Você justifica o pecado com desculpa. Você não conhece ninguém assim, conhece? Você conhece alguém que faz isso? Para tudo ele dá desculpa. Se ele vai fazer uma coisa, nem desculpa. Se ele faz isso, ele tem uma desculpa. Tudo ele dá uma desculpa para justificar o pecado dele. Outros usam até a palavra de Deus. Porque está escrito na palavra de Deus assim, para justificar o pecado. Para poder maquiar o pecado. Mas a máscara vai cair. Eu estou falando abertamente aqui para você. Porque não é eu. Quando Jesus voltar, meu querido, o verdadeiro, a verdade tem que prevalecer. Porque a palavra de Deus diz que Ele é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Tiago 17 fala sobre isso. A palavra de Deus é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. Quando você olha Tiago 17, ele diz que a palavra de Deus é a verdade. Isso aqui é o próprio Cristo. É o próprio Senhor
Queremos conhecer a Deus. Dizemos que conhecemos a Deus, mas não conhecemos um versículo do que está escrito aqui. Não temos entendimento do que está escrito aqui. Que Deus que nós conhecemos? Que Deus é esse que nós professamos? Se alguém parar... Eu falei isso hoje aqui também. Tudo que eu estou falando aqui foi o que nós ministramos mais cedo. Se nós parar ali no meio da rua, for parar com uma pessoa, a pessoa nos evangeliza. A pessoa prega pra gente desviado, conhece a palavra, às vezes muito mais do que você. Se tem uma coisa que eu admiro muito, questão da Testemunha de Jeová, é que eles estudam muito a palavra de Deus. De forma deles lá, forma deles achar o que é certo. Só que em comparação à religião, a visão, a doutrina deles, eles estudam muito aquilo ali. Quando tu vê um cara daquele ali na rua, eu duvido. É difícil ver um crente que vai ali debater com um cara daquele, porque aquele cara ele tem Bíblia. Conhece Bíblia. Às vezes, no nosso ponto de vista distorcido, algumas coisas na visão deles meio doida, mas eles conhecem, tem aonde ir, aonde sair, você vai argumentar, ele vai ter resposta para tudo. Porque são pessoas que estão ali preparadas. Lá na religião deles preparadas, então eles não liberam qualquer pessoa de qualquer maneira ali para a rua. Isso é algo a ser admirado, ser aplaudido, porque são pessoas que têm essa preocupação. Oxalá que nós, cristãos, tivéssemos essa mesma preocupação. Quando tu vê um povo que hoje é raro tu ver uma pessoa ali evangelizando, se perguntar, a pessoa sabe nem orar. Pediu uma oração, faz aquela oração. Ô Senhor, abençoa. Não tem intimidade com Deus. O nível de oração que você tem denuncia o nível de intimidade que você tem. Se você tem oração, se você tem vida de oração, ora sem cessar, quando tu orar em público, vai mostrar quem você é. Vai mostrar o nível de intimidade que você tem. Ei, psiu. Rapaz, mas aqui tem cachorro para aprontar, viu? Vai mostrar quem você é. Pelo nível de intimidade. Pelo aquilo que você faz. Pelo aquilo que te denuncia. Sexto passo. Vamos lá, continuar aqui, ó. Diz, todo mundo faz. Ou ninguém é perfeito. São tentações comuns para quem vive no erro. Se justifica o erro, justifica o pecado, justifica tudo. Todos a todo tempo. Tudo que ele faz já tem uma justificação. Porque todo mundo faz. Do mesmo jeito que todo mundo faz, todo mundo vai para o inferno. Ah, ninguém é perfeito. Claro, meu amado, que ninguém é perfeito. Se nós fossemos perfeitos, nem na terra não estaria. Os perfeitos estão do lado do Senhor lá, no céu. Os anjos, os que alcançaram a perfeição lá, Abraão, o povo de lá. Nossos pais da fé aí, que alcançaram a perfeição, estão do lado de Jesus, estão do lado de Deus. Esses aí são perfeitos. Perfeito só um, que é meu Pai que me enviou. O próprio Jesus, ele fala sobre isso. Então ninguém é perfeito. E esse negócio que todo mundo faz, meu irmão, tira isso da tua boca. Tira isso da tua mente. Ei, pelo amor de Deus. Gente, perdão, ele está chamando a atenção dos cachorros aqui, senão nós não... Nós perde até a linha de raciocínio aqui. Aí, viu? A graça não é licença para pecar. É poder para vencer o pecado. Tá? A graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade. Tito, capítulo 2, versos 11 e 12. Sexto sinal que estamos perdendo a nossa fé. Você já não sente a presença de Deus. O culto virou rotina, a adoração não toca mais o seu coração. É isso que nós temos vivido dentro das nossas igrejas. Nós não temos mais sentido a presença de Deus. Não tem mais sentido a graça de Deus. A igreja hoje está afadigada. Eu hoje tomo muito cuidado, muito zelo por isso. E nós não fazemos um culto emocional. Eu falo muito sobre isso, gente. O culto emocional mexe com a emoção, mexe com a alma da pessoa. Mas não mexe com a razão da pessoa, com o entendimento da pessoa.
Romanos capítulo 12, verso 2, diz assim: apresentei-vos o vosso culto emocional. Não é isso? Não. Apresentei-vos o vosso culto racional, santo, agradável a Deus. Razão, santidade agrada a Deus. Nossos cultos tem que ser assim, santos, racional, pensando. Esse negócio, eu tô tão cheio que já não sei o que eu tô, não sei o que eu tô fazendo. Irmão, vigia. O Espírito não tira a consciência de ninguém. Pessoal que sai rodando aí parecendo Blade. Eu não vou julgar nesse ponto. Eu já fui desse. Já tive essa mesma fé de menino. Sair rodando e tal, cair na igreja. Só que isso aí te faz amadurecer em quê? Eu falo sobre isso. Conheci muitos mesmo da fé. Que todo culto caía, rodava e tudo. Mas não teve mudança, transformação. Alguns até afastados, caídos estão. Que presença é essa? Que poder é esse que te derruba, mas não te transforma? Porque Paulo, quando caiu, quando Jesus derrubou, Paulo foi transformado. Caía do homem, mas levantar é de Deus. Paulo foi transformado. Paulo caiu, mas Paulo foi transformado quando levantou. Todos ali que um dia caíram na presença de Deus. Quando levantaram transformados. E até hoje nós se ouve falar dos efeitos das obras desses caras. Então, quer cair? Caia. Mas quando levantar, levante transformado. Cair tem um agir de Deus. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Salmo 51, Davi falou sobre isso. Quando Saul falou ao contrário, me tire tudo, menos o trono. Davi falou ao contrário, me tire tudo, até mesmo o trono, mas não afasta de mim o teu Santo Espírito. O que Deus quer ouvir da gente é isso, me tire tudo, Senhor. Eu posso perder tudo, mas eu não posso perder o Espírito do Senhor que habita em mim. Zele pelo Espírito de Deus que habita em você. Zele pelo Espírito de Deus que é por gemidos inexprimíveis, que o Espírito anseia, geme pela tua alma, intercede pela tua alma. Então zele por esse Espírito, anseia por esse Espírito. Meu querido, abraça esse Espírito. Ame o Espírito de Deus sobre a tua vida. Alimente ele continuamente pela oração, pela leitura da palavra de Deus. 7. Congregar deixou de ser prioridade. Para muitos hoje não é mais prioridade. Quantas pessoas crentes deixam de ir na igreja por um evento maior? Maior para eles, para nós não. Para nós que temos o Espírito, para nós que temos o Espírito como prioridade para nós é o culto. Prioridade para nós é ouvir a palavra. Prioridade para nós é buscar mais desse Espírito. As demais coisas virão depois. Lá, Mateus 6,33, buscais em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça. Busca o reino e a justiça de Deus. Outro dia também falamos sobre isso. Você tem se afastado da igreja, do corpo de Cristo. Hebreus 10:25, não deixai de congregar. Quem ama a Deus, ama estar na casa dele. Foi o que eu iniciei falando, tem desejo, tem um prazer, tem um gozo de falar hoje é dia de culto, hoje é dia de reunião, hoje é dia de buscar a Deus, hoje é dia de me entregar ao Senhor. Vamos caminhar para terminar. 8. Você invita pessoas espirituais. Ixi, aquele é crente demais.
Não gosto de ficar com perto de fulano, que fulano ali só fala de Bíblia, fulano ali só fala de Cristo, de Jesus, de Deus, tudo ali para ele tem alguma coisa da Bíblia. Aí você já cria ranço de pessoas assim. Você já cria ranço de pessoas que rapaz, eu falo para tu hoje, quando nós que somos da fé, que amamos a palavra de Deus, quando se reunimos, uma noite pra gente é pequena. Conheci um rapaz aqui em Marceneiro um dia desse, que eu conversando, nós falamos ali em certo momento, cara, parece que nós já se conhecemos há muito tempo, pelo jeito ali, que nós conversava, pelo jeito ali que nós buscava. Gente, perdão, que bateram ali no portão, eu perdi aqui o foco da atenção. Tá? Então assim, nós estávamos ali, então, na nossa conversa, do jeito que nós conversou, a nosso entrosamento, tudo pela palavra, parecia que nós se conhecíamos muito tempo, parecia que nós já tínhamos intimidade. Certo dia, agora, esses dias, foi um cliente lá na loja e conversando, no momento ele falou, rapaz, uma noite pra gente é pequeno, pra quem ama ouvir a palavra, pra quem ama falar da palavra. O próprio texto diz que a nossa boca, ela fala do que nosso coração está cheio. Quer ver quem é essa pessoa? Observa 5 minutos dela falando. Observa o que sai da boca dessa pessoa. E acabou. Resumiu a pessoa aí. Essa pessoa é tal coisa. É futebolista. Essa pessoa é político. Essa pessoa é crente. Essa pessoa é isso, é assado. Pelo que ela falou. Pelos esses poucos minutos que tu pôde interpretar essa pessoa. Coríntios capítulo 15, versículo 33. 1 Coríntios capítulo 15, 33. As más companhias corrompem os bons costumes. Isso é tudo ponto de vigilância. Pessoas que nos tiram de perto de Deus. Hoje, eu falei sobre isso aqui, que a igreja tem se espelhado lá no mundo. Dentro da igreja, tu não sabe mais quem é pastor, quem não é pastor. Você não sabe mais quem é do altar, quem não é do altar. Você já não sabe mais quem é servo, quem não é, quem é visitante, quem não é. No mundo lá fora, você não sabe quem é crente. Porque é normal. É normal nós pegar as coisas do mundo e normalizar pra gente. Só que eu não vejo o mundo pegando as coisas nossas e normalizando pra eles. Falando, não, é normal isso. Não é normal nós não pecar, é normal. Nós não vê isso. É o que nós falou assim, ó, todo mundo faz. É normal isso. Nós achamos ênfase para justificar o nosso erro, justificar o nosso pecado. Pra gente, não é normal pecar. Não é normal essas coisas, meu querido, pelo amor de Deus. Homens e mulheres de Deus. Nós temos que saber se compor, se comportar dentro da casa de Deus, no meio da sociedade, no meio do trabalho, na rua. Aonde nós estiver. Apóstolo Paulo, ele diz, pregue a todo tempo e, se possível, use palavras. Pregue a todo tempo no vestir, no agir, no pensar, nas atitudes, no andar, na afeição. O pessoal olha assim, aquele ali é crente, porque cara, o rosto é diferente, o semblante é diferente. Ali você pregou. O rosto, sei lá, parece que ele tem uma luz, ele brilha. Pregue. Usa a tua vida como ferramenta para Deus. Usa a tua trajetória de vida para que Deus seja glorificado em ti. E em tudo que tu fizer, haja glorificação de Deus, do nome de Deus. 9. Você perdeu o temor a Deus. Fala, age. Como se Deus não estivesse vendo. Isso, no nosso meio, eu acredito que é uma das coisas que as pessoas mais têm feito. Pecado, feito erro. A consciência está ali, opa, isso é pecado, isso é errado. Porém, finge que é normal. Fala, age como se Deus não estivesse vendo. Deus, ele vê tudo.
Não vos deixe encarnecer, de Deus não se zomba. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Provérbios 1:7. O temor nos mantém firme, sem ele a queda é certa. Temor a Deus é que nos faz não pecar, não errar, não cometer aquilo, não mudar, ser transformado, ser diferente. O temor a Deus. Para nós encerrar aqui a nossa live de hoje, 10º sinal que estamos perdendo a fé. Você deixou de amar. Frieza, rancor, orgulho e egoísmo. Quem não ama não conhece a Deus. 1 João 4:8. O amor é a marca dos salvos. Se ele sumiu, algo se perdeu no caminho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não tem Bíblia, não tem autor, não tem ser humano que consegue descrever essa tal maneira. Como que Deus amou o mundo? Como que Deus agiu no mundo? Se você deixou de amar, você já perdeu a marca da salvação. Porque quem ama, conhece a Deus. Quem não ama, este não conhece a Deus. 1 João 4:8. Se você não ama, você já não conhece a Deus. Rapaz, hoje aconteceu um episódio comigo a respeito disso. Mais cedo eu vi aí no Facebook algum anúncio, alguma coisa sobre isso que falava que 3 pessoal aqui na nossa redondeza, 3 meliantes, foram presos por vários furtos aí. E eu até cheguei e falei assim, rapaz, pensei comigo, se morrer não faz nem diferença. A sociedade agradece. A pessoa entra na casa, rouba, faz a pessoa de refém, até mata. E Deus na hora falou assim, olha, eles estão ali, pastor, porque não conhecem a verdade. Porque estão longe de mim. E o meu amor pode alcançar. O amor de Deus foi que me alcançou. O amor de Deus foi que te alcançou. A misericórdia de Deus é quem tem nos alcançado. É pela misericórdia de Deus que eu estou aqui hoje. É pela misericórdia de Deus que você está aí hoje. É pela misericórdia de Deus, meu querido, que nós estamos vivos. É pelo este amor que nós temos graça, temos vida em Deus. Que sem amor, ninguém poderia estar aqui vivendo o que nós estamos vivendo. Então quem não ama, este não conhece a Deus. Porque quem não ama, não tem mais a marca de Jesus. Não tem mais a marca de Deus. Cara, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Que nós estamos perdendo o amor dentro da igreja. O amor pelos nossos próximos. Dentro da igreja, os irmãos entram em conflito, briga, desunião. Rapaz, essas igrejas, o que eu tenho visto ultimamente, conflito dentro da igreja, contenda dentro da igreja. Desunião a um ponto que um sai de uma igreja, sai de uma, vai para outra. O pessoal tá assim, porque vai para um canto, arruma confusão lá, tem uma confusão ali, aí procura, aí o povo não acha um lugar para se assentar, fica assim pulando de lugar em lugar, por causa de conflito, por falta de amor um dos irmãos, inveja, o que seja, o que acontece lá dentro. Mas aonde há amor, essas coisas não acontecem. Aonde sobreabundou a graça. Aonde que sobreabundou a graça? Aonde Jesus alcançou a tua vida, alcançou o teu ministério, a tua família. Nós estamos aqui, família aos pés da cruz. Próximo sábado é o último sábado. E fica o convite para você trazer um familiar. Você vir aqui orar pela tua família. Se você está vendo tua família afastada, está vendo a tua família caindo, filhos, pai, mãe, quer apresentar alguém, eu faço esse convite para estar com a gente aqui no dia 19, próximo sábado às 19 horas, para nós fazer esse grande clamor pelas famílias, esse grande clamor pela sua casa. Então, meu querido, fique com essa palavra, fique com esta mensagem. E medite qual desses 10 sinais tem tocado em você, tem afligido você. Eita, pastor,
eu identifiquei que eu estou... Um dos sinais que o Senhor pregou aí, eu me identifiquei que eu estou assim. Então é aonde você vai orar, aonde você vai ali buscar do Senhor. Um desses sinais me mexeu, estou perdendo minha fé, estou desanimando, já não tenho mais desejo de buscar. E eu vou falar para você, cuide enquanto está de pé. Aquele que está de pé, vigie para que não caia. A Bíblia diz que aquele demônio que saiu aí da sua vida, quando você aceitou Jesus, se converteu, que saiu aí da sua vida, ele vai para o mundo, não acha repouso, e ele diz, voltarei da onde saíste. Seria o quê? Sua casa. Aí ele volta ali para sua casa. Ele volta ali para dentro do seu coração. A Bíblia fala, e achando a casa adornada, vazia e limpa, ele vai lá no inferno e chama mais 7. E o texto diz que o segundo estágio dessa pessoa é pior do que o primeiro. Por isso tem muita gente aí no mundo perdido, afastado, não tem força para voltar, não tem ânimo para voltar. Esses dias eu estava conversando com uma cliente lá na loja, que ela se afastou e está voltando agora, mas está sentindo muita dificuldade. Está sentindo muita dificuldade, por quê? Porque o mundo agora chama. As coisas que praticou, que gozou no mundo lá, o desejo bate na carne e chama. Quando não tinha, não sabia. Que nem a droga, quem fumou, quem já teve vícios por isso aí, se sentiu o cheiro, alguma coisa, já mexe. Louvado a Deus por uns que dá livre, limpo. Mas um recente já mexe. Tem que estar ali em constante vigilância naquela área da vida dele para ele não cair. Mas para quem nunca experimentou, é normal. Nem cheira, nem fede, não tem desejo, não tem vontade. O corpo não arrepia, porque não conhece aquilo. A mesma coisa é o pecado. Quando você vai lá e conhece o pecado, que você sente o cheiro do pecado, o corpo até arrepia, a carne treme, para poder praticar o pecado. Mas você está aqui crente a vida toda, não conhece o pecado. Então, não tem aquele desejo de pecar, não tem aquele desejo pelas coisas carnais. O único desejo que nós temos carnais é pelo aquilo que nós já experimentamos, provamos e vimos que era bom. Porque pecar é bom. O pecado, ele é bom para a carne do homem. Ele é gostoso para a carne do homem. Porque se pecado não fosse bom, ninguém pecava. Todo mundo corria do pecado. Só que eu não vejo ninguém, eu vejo todo mundo correndo da santidade. E se afogando no pecado. Mergulhando no pecado. Então, meus queridos, para me encerrar, fica essa mensagem ao seu coração. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. E volto a reforçar um convite para o dia 19, próximo sábado. Clamor, família aos pés da cruz. Traga um parente, traga uma peça de roupa, traga o que você achar que seja dele para representar aqui na cruz. Para nós orarmos, para nós clamarmos, desafiar os céus em resposta pela tua oração. A igreja orando pelo teu problema. Que Deus os abençoe. Pai, agradecemos por este momento, por esta palavra que foi ministrada, que ela venha planetar, meu Senhor, o coração dessa pessoa, deste ouvinte. Alerta, Senhor Jesus, aviva, meu Pai, a chama, a tocha, o fogo, meu Pai, que ardia ou que ainda arde na vida dessa pessoa. Que através dessa palavra, Senhor, essa pessoa venha ter um despertar do Senhor. Um reavivamento, meu Pai, da parte do Senhor. Pai, eu te louvo e te agradeço. Nos dê conhecimento, sabedoria, discernimento para conduzir o teu povo, para orientar o teu povo. Assim nós louvamos e te exaltamos. Graças a Deus. Meu querido, que Deus vos abençoe. Amém e boa noite.